precisamos falar sobre os ODS. Olá, meu nome é Mayara, eu sou arquiteta urbanista, presidente e fundadora do Instituto TRI, conselheira do Instituto Mudar, diretora de sustentabilidade na ACIRP e também faço parte da Comissão Municipal para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis propostos pela ONU. Mas afinal, o que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis? A Agenda 2030 é um acordo entre 193 países do mundo para trabalharem em prol da sustentabilidade. Esse acordo inclui 17 objetivos e 169 metas. Essas metas e objetivos foram pautadas nos 5 P's: pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. E por que a Agenda 2030? Porque a ideia é que esses países alcancem esses objetivos até 2030. Mas é muito importante ressaltar que os ODS não dizem respeito só ao meio ambiente, assim como o termo sustentabilidade também não diz respeito só ao meio ambiente. Por que essa confusão acontece muito frequentemente? Porque o termo desenvolvimento sustentável, ele surgiu a partir de movimentos ambientais e ele foi fortemente cunhado na Eco 92 no Rio de Janeiro. Mas na própria Eco 92 houve a discussão de que não adianta pensarmos em soluções para reduzir ou mitigar os impactos ambientais se a gente não mitigasse também os problemas sociais e econômicos. Daí veio essa ideia do triple bottom line. E aí agora eu vou até ler aqui a minha colinha para falar um pouquinho do que é exatamente o termo sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável é o que atende às necessidades das gerações presentes sem comprometer a possibilidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. Esse é o termo máximo utilizado, o significado máximo utilizado para a sustentabilidade. Por isso, então, que os ODS também são pautados nesses mesmos eixos: social, econômico e ambiental. E ainda acrescentam o eixo institucional como um eixo importante para ser discutido e pensado as soluções nesse sentido. E aí também é importante ressaltar que os ODS, eles foram um desdobramento dos objetivos do milênio que foram definidos em 2000 a 2015. Então esse já é uma versão, digamos assim, reformada dos objetivos do milênio que a princípio não conseguiram ser efetivados. Outro ponto importante é que a ONU deixa bem claro que para a disseminação e para alcance desses objetivos do desenvolvimento sustentável é muito importante a atuação de diferentes esferas, juntas em parceria. Governos locais, setor privado, sociedade civil precisam estar juntos nessa busca pelos objetivos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles para vocês conhecerem mais de perto. ODS 1, erradicação da pobreza. Por fim à pobreza em todas as suas formas. ODS 2, fome zero e agricultura sustentável. Acabar com a fome no mundo e fomentar a agricultura sustentável. ODS 3, saúde e bem-estar. Garantir uma vida saudável e bem-estar a todos. ODS 4, educação de qualidade. Garantir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade para que todos tenham oportunidades de aprender durante a vida toda. Igualdade de gênero. Garantir a igualdade de gênero entre homens e mulheres. ODS 7. Energia limpa e acessível. Garantir acesso à energia limpa e acessível para todos. Trabalho decente e crescimento econômico para todos de maneira sustentável. ODS 8. Promover o crescimento da indústria, fomento à inovação e acesso à infraestrutura. Esse é o ODS 9. 10. Redução das desigualdades em todo o mundo. ODS 11. Cidades e comunidades sustentáveis. Garantir que as cidades e os assentamentos humanos sejam inclusivos, seguros e sustentáveis. Garantir modalidades de consumo e produção responsáveis e sustentáveis. Esse é o ODS 12. Adotar medidas para combater as mudanças climáticas e os seus efeitos. Esse é o ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. Conservar e usufruir de formas sustentáveis os oceanos, mares e recursos marinhos. ODS 14, Vida na Água.
ODS 15, vida terrestre, proteger a vida sobre a Terra. Tá acabando. ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes. Promover sociedades pacíficas e eficazes e garantir justiça para todos. E por último, mas para mim um dos ODS mais importantes, o ODS 17, parcerias e meios de implementação. Por meio de parcerias, alianças, dados e estatística, garantir que os ODS sejam realmente implantados. Bom, eu fiz essa brincadeirinha com os filtros para ficar um pouco mais lúdico o entendimento dos ODS e também para vocês reconhecerem o símbolo que é sempre utilizado não só pelas Nações Unidas, mas pelos projetos que de alguma forma dialogam com esses objetivos. Mas não tem só essa forma da gente entender de maneira lúdica. Inclusive no site das Nações Unidas, eles desenvolveram um jogo de tabuleiro para as crianças, para que elas possam entender um pouquinho dos conceitos e brincar um pouco também com isso. Então aproveitem esse momento de distanciamento para que possam aplicar isso também com seus filhos, amigos, familiares. É um jogo muito legal, vou deixar o sitezinho escrito aqui embaixo para vocês. Bom, espero que eu tenha ajudado, tenha trazido novidades para vocês e espero que juntos a gente possa atingir esses objetivos, lembrando sempre que o mais importante é pensarmos globalmente, mas agirmos localmente. Então, o que estiver ao nosso alcance, vamos desenvolver. E quem sabe com essa força individual de cada cidade, cada estado, cada país, a gente possa atingir realmente esses objetivos e em 2030 termos boas novas aí para as próximas gerações. Um beijo e até mais! Oi, gente, meu nome é Natália Martins, eu sou terapeuta intuitiva e energética e fui a idealizadora do Festival Sintoniza, que aconteceu ano passado aqui em São José do Rio Preto, que trouxe a Monja Coen e mais de 30 atrações. Primeiramente, queria agradecer ao convite da Dayana, do Ciclo Alternativa, que estava com a gente no festival no ano passado. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, trazer a conexão de propósito de vida com sustentabilidade. Como que essas duas coisas se conectam? Primeiro, o que é propósito de vida de fato? Muito tem se falado sobre propósito de vida e eu pretendo trazer aqui apenas a minha forma de enxergar propósito de vida. Não é uma verdade absoluta, você não precisa concordar comigo, mas é a forma como eu vivo, trabalho e levo isso para as minhas pacientes e alunas dentro dos meus grupos. Então, o propósito de vida para mim é um retorno para aquilo que é natural seu. É você reconhecer aquelas habilidades, dons e talentos que você tinha principalmente na sua infância, mas que ao longo do seu desenvolvimento, por diversos motivos, foram encobertas por outras coisas, inclusive e principalmente por questões familiares e sociais no âmbito maior. E a gente aprendeu, foi ensinado e adquiriu diversas crenças em relação a dinheiro, em relação a trabalho e como isso teria que funcionar. Então, nós fomos para o mercado de trabalho, começamos a fazer faculdade, tomar decisões e muitas vezes não tivemos a oportunidade de nos questionar se de fato aquilo era a melhor forma com a qual a gente poderia deixar o nosso melhor, deixar o nosso legado no mundo. Então, o propósito de vida para mim é um retorno para aquilo que é o nosso natural, é fazer aquilo que de fato te conecta com a sua essência, com a sua natureza. Então, partindo desse ponto, indo para a questão da sustentabilidade, a sustentabilidade traz muito a questão do respeito por essa grande mãe Gaia, por essa grande mãe natureza. Para além disso, o conceito é muito mais amplo, né? Mas a gente pode começar aplicando dessa forma, né? Tendo o básico, que é o respeito, a forma como a gente lida com a natureza, né? Com os animais e tudo que tem a sua vida dentro desse sistema. E eu parto do ponto de que se você tem esse respeito por você mesmo, se você não vende sua alma e não trabalha por qualquer coisa, por dinheiro, mas você está conectado com a sua natureza, com a sua essência e você respeita isso, né? E você se respeita dentro desse processo, você também reverbera e emana esse respeito pela natureza. Então, é sempre do micro pro macro, é a forma como a gente se trata, é a forma como a gente se respeita, como a gente se cuida, né? Isso reverbera para como a gente
cuida da natureza, como a gente lida com as diversas questões, com a quantidade de lixo que a gente produz, com os alimentos que a gente consome, com todas as diversas coisas. Então, a gente tem pouco tempo aqui para falar, mas a mensagem que eu queria passar para vocês era essa, trazer essa ideia, expandir um pouquinho a consciência nesse sentido, para a gente entender o quanto sustentabilidade, na verdade, se conecta com tudo. E no fim, sustentabilidade se resume a autoconhecimento. Sustentabilidade é autoconhecimento. Então, um beijo no coração. Busquem pelo propósito de vocês, busquem retornar para a natureza, para a essência e para a verdade de vocês. Esse é o caminho para sermos mais sustentáveis.